Na década de 1990, a Flórida foi aterrorizada por uma figura que, até hoje, é lembrada como um dos casos mais macabros da história criminosa dos Estados Unidos. Uma mulher solitária e com um passado marcado por abuso e sofrimento, se tornou uma assassina impiedosa, cometendo uma série de homicídios que chocaram aquela nação. Suas vítimas eram homens encontrados mortos à beira de rodovias, o que fez com que a população entrasse em completo pânico. Com uma história de sobrevivência brutal e um perfil psicológico complexo, ela se tornou uma das assassinas mais notórias do país, deixando um legado de medo e mistério que ressoa até os dias de hoje. Este é o caso detalhado de Aileen Wuornos, então já deixa o like neste vídeo e se inscreva no canal que eu te conto como foi essa história. Entre os anos de 1989 e 1990, 7 homens foram brutalmente assassinados e tiveram seus carros roubados no estado da Flórida. O que parecia ser um mistério tomou um rumo chocante quando a polícia prendeu uma única mulher, que logo se tornaria uma das assassinas em série mais infames da história. O seu nome era Aileen Carol Pittman, nascida em 29 de fevereiro de 1956, na cidade de Rochester, no estado do Michigan. Filha de Diane Wuornos e Leo Pittman, seus pais se casaram quando ele tinha apenas 18 anos e sua mãe apenas 14. Um ano antes do nascimento de Aileen, Diane Wuornos deu à luz ao filho mais velho, Kate, irmão de Aileen. O casamento já estava em ruínas e 2 meses antes de Aileen nascer, os seus pais se separaram. No ano de 1960, Diane Wuornos tomou a difícil decisão de deixar Kate e Aileen com os avós, Larry e Britta Wuornos, que meses depois adotaram legalmente as crianças. Como os dois quase não tinham lembranças de sua mãe, os avós, para suavizar aquela situação, decidiram contar que eles na verdade eram os pais biológicos de Aileen e que os irmãos de Diane não eram tios de Aileen, mas sim seus irmãos. Essa foi uma mentira que se manteve por muitos anos, criando uma falsa realidade para aquelas crianças. A vida na casa dos avós não era fácil. Ambos eram alcoólatras e o avô era muito violento, agredindo os netos com castigos físicos e abusos psicológicos, chegando a dizer que eles não prestavam ou que não valiam absolutamente nada. Aos 11 anos de idade, já acostumada com o sexo, Aileen começou a usá-lo como moeda de troca com os meninos de sua escola, pedindo cigarros e drogas e até comida como pagamento. A essa altura, ela descobriu quem realmente eram seus pais, o que fez com que caísse por terra aquela mentira contada por seus avós, e isso a deixou revoltada e muito mais agressiva com todos à sua volta. No ano de 1969, o seu pai, Leo Pittman, estava cumprindo pena pelo sequestro e estupro de uma menina de apenas 7 anos, época em que ele cometeu suicídio na prisão. Em 1970, quando tinha 14 anos, ela acabou engravidando após ser estuprada por um amigo da família, que tinha feito isso com o consentimento de seu avô. Posteriormente, no ano de 1971, quando a gravidez de Aileen se tornou pública, ela foi enviada para um lar de mães solteiras, onde, dando à luz, ela acabou colocando aquela criança para a adoção. Após o ocorrido, Aileen abandonou a escola, já que havia perdido grande parte do último ano escolar. E para agravar ainda mais a situação, sua avó, uma das poucas pessoas com quem ela ainda tinha algum laço afetivo, faleceu de insuficiência hepática, deixando Aileen ainda mais isolada e sem nenhum suporte emocional. Quando ela completou 15 anos de idade, o seu avô a mandou embora de casa, e ela foi obrigada a dormir em uma floresta que ficava próxima da sua antiga moradia e recorreu à prostituição para conseguir sobreviver. Em maio de 1974, aos 18 anos, ela foi presa pela primeira vez por dirigir embriagada e por conduta desordeira. Segundo relatos, ela teria se envolvido em uma briga com um cliente e acabou disparando uma pistola de calibre .22 contra seu carro. Posteriormente, no ano de 1976,
Aileen se aventurou até o estado da Flórida, onde acabou conhecendo Larry Gretfell, um milionário de 69 anos e presidente de um clube de iate. O relacionamento deles se intensificou rapidamente e logo eles decidiram se casar. Como Larry era uma figura importante, o casamento deles foi destaque em alguns jornais locais, dando a Aileen uma breve ilusão de uma vida normal e mais estável. No entanto, a felicidade deste casal durou apenas 9 semanas, pois o comportamento destrutivo e violento de Aileen logo começou a afetar o casamento. Ela acabou se envolvendo em várias brigas de bar e em mais de uma ocasião, Larry teve que pagar fiança para tirá-la da prisão. O casamento, que parecia promissor, desmoronou rapidamente devido aos problemas cada vez mais intensos de Aileen. O fim definitivo da união veio quando Aileen agrediu Larry com uma bengala que ele usava, o que fez com que ele conseguisse uma ordem de restrição contra ela. Após o fim de seu relacionamento, no mês de julho do ano de 1976, Aileen retornou ao estado do Michigan para morar com seu irmão Kate e tentar recomeçar sua vida, mas logo foi presa novamente por agressão depois de atirar uma bola de sinuca na cabeça de um garçom em um bar. Para piorar ainda mais a situação, no mesmo mês o seu irmão morreu de câncer no esôfago e, embora profundamente abalada emocionalmente, Aileen ficou surpresa ao descobrir que Kate havia deixado um seguro de vida no valor de $10.000, com ela como sendo a beneficiária. Sem nenhum controle, Aileen gastou todo o dinheiro em apenas 2 meses, incluindo um carro novo que ela destruiu em um acidente. Na época, esta criminosa já era conhecida pela cidade por conta de seu histórico de agressão, principalmente depois de se embriagar. Na década de 1980, ela retornou ao estado da Flórida e passou anos entrando e saindo da cadeia. Em maio de 1981, ela foi presa em Edgewater por assaltar uma loja de conveniência. 3 anos depois, em 1984, ela acabou detida por tentar passar cheques falsificados em um banco da cidade de Key West. Em 1986, ela acabou presa novamente, primeiro por roubo de carro na cidade de Miami e depois por roubar $200 de um homem com quem ela estava se relacionando. Durante todo esse período, Aileen continuava trabalhando como prostituta e vivendo uma vida marcada por constantes conflitos com a lei. Ainda no ano de 1986, Aileen conheceu uma mulher chamada Tira Murray em um bar da cidade de Daytona Beach. As duas acabaram entrando em um relacionamento e indo morar juntas pouco tempo depois. Porém, no ano seguinte, a polícia de Daytona Beach prendeu as duas por agressão após elas se envolverem em uma briga de bar. No final da década de 1980, o trabalho de Aileen como prostituta já não era o mesmo. Muitos dos clientes mais frequentes e estáveis que a mantinham financeiramente foram chamados para servir na Guerra do Golfo. Como consequência, isso deixou Aileen apenas com os clientes que ela não gostava de atender, homens problemáticos e violentos, muitos deles alcoólatras e viciados em drogas. No dia 30 de novembro de 1989, ela estava oferecendo seus serviços na rodovia 65, onde costumava ficar. Naquela manhã, ela havia brigado com sua namorada Tira por telefone, o que a deixou extremamente irritada. Após passar um tempo naquela rodovia, ela foi chamada por um homem de 51 anos chamado Richard Mallory. O que aconteceu a seguir nunca ficou completamente claro, pois Aileen deu versões diferentes ao longo do tempo. No entanto, a versão mais conhecida é que Richard ofereceu dinheiro a ela e os dois seguiram para uma área isolada perto de Orlando. O que se desenrolou ali se tornaria o primeiro de uma série de assassinatos que marcaria a vida de Aileen para sempre. Uma vez neste local isolado, Richard teria ficado violento e tentado estuprá-la, e foi quando ela conseguiu sair do veículo e pegar um revólver que ela levava na bolsa. Neste momento, ele teria ido para cima dela, e foi quando Aileen disparou 5 vezes contra Richard.
Após perceber que ele realmente estava morto, ela roubou o dinheiro de sua carteira, algumas roupas e objetos de valor e inclusive o carro da vítima. Quando Tira voltou do trabalho naquela noite, Aileen contou a ela o que tinha acontecido e disse que tinha escondido o carro de Richard em um matagal. O carro dele foi encontrado alguns dias depois, mas o seu corpo só foi descoberto no dia 13 de dezembro daquele mesmo ano de 1989. Após ter o seu corpo identificado, a polícia descobriu que Richard já tinha um histórico de violência sexual. Inclusive, ele já tinha sido preso no estado de Maryland por conta de crimes dessa natureza. A próxima vítima ocorreu no mês de maio de 1990. Um homem chamado David Spears, de 47 anos, deu carona para Aileen até o condado de Citrus. Segundo o que ela contou, os dois estavam se beijando na traseira da caminhonete dele, quando David passou a agir com violência e tentou introduzir um cano de chumbo em sua genitália. Ela correu para dentro do carro, pegou sua arma e também disparou contra ele, e seu corpo foi encontrado despido em 1º de junho do ano de 1990. Posteriormente, no mês de maio daquele mesmo ano, Aileen fez mais uma vítima. Desta vez, um homem chamado Charles Carskadon, de 40 anos, que trabalhava em um rodeio. Aileen pegou carona com ele, mas em um dado momento, os dois teriam se desentendido e Charles a teria ameaçado com uma arma. Neste momento, ela pegou novamente a sua pistola de calibre .22 e atirou 7 vezes por trás do banco do motorista e depois deu mais 2 disparos, apenas para garantir que ele havia morrido. Seu corpo só foi encontrado no dia 6 de junho do ano de 1990, no condado de Pasco. A partir do caso de Charles, a polícia começou a ligar os casos, pois todos os corpos eram de homens com idade entre 40 e 50 anos, que tinham sido baleados com uma arma de mesmo calibre e seus corpos encontrados em áreas desertas. Aileen não era nada discreta em seus crimes, e isso acabou custando caro. Ela e Tira foram vistas circulando com o carro de Charles Carskadon, o que rapidamente chamou a atenção da polícia e da mídia. E logo após isso, os jornais começaram a estampar manchetes, chamando as duas mulheres de anjos da morte. As reportagens diziam que elas pediam carona nas estradas para depois assaltar e matar os motoristas, mas essa versão não era totalmente verdadeira. Tira nunca participou diretamente dos assassinatos cometidos por Aileen, e ainda assim, a imagem das duas como uma dupla mortal já estava gravada na mente do público. No final do mês de junho do ano de 1990, Peter Sims, um aposentado de 65 anos, deu carona para Aileen nos arredores de Júpiter, no estado da Flórida. Os dois seguiram viagem até a Geórgia e, em algum momento, concordaram em ter relações. Mas o que começou com um acordo logo virou uma discussão violenta, e no calor do momento, Aileen sacou uma arma e atirou em Peter, fugindo com seu carro. Por mais de um mês, Peter permaneceu desaparecido e a polícia não tinha nenhuma pista sobre o seu paradeiro. Mas tudo mudou em 4 de julho daquele mesmo ano, quando Aileen e Tira sofreram um acidente enquanto dirigiam o carro roubado. Um erro que logo colocaria as duas sob os holofotes da investigação. Depois do acidente, elas até tentaram voltar para a estrada, mas um dos pneus do carro estava furado, o que acabou as deixando presas ali. Um motorista que passava pelo local parou para oferecer ajuda, porém Tira recusou, mas Aileen insistiu em aceitar a carona. O problema foi que algo na atitude dela chamou a atenção deste homem. Ela estava visivelmente bêbada e, pior, ele se lembrou das notícias sobre as duas mulheres que pediam carona para depois roubar e matar os motoristas. Sentindo que algo estava errado, ele se recusou a dar a carona. Foi neste momento em que Aileen perdeu o controle e passou a agir de forma extremamente agressiva, e o motorista, assustado, fugiu dali o mais rápido que pôde. Assim que conseguiu, aquele homem acionou a polícia, sem saber que aquele encontro acabaria sendo um passo crucial para capturar Aileen Wuornos.
A polícia não perdeu tempo. As autoridades foram até o local do acidente e começaram a coletar informações. Algumas testemunhas que viram o ocorrido e as duas mulheres pedindo carona ajudaram a criar um retrato falado, o que logo seria uma peça-chave na investigação. Pouco tempo depois, os investigadores encontraram um carro abandonado e, ao analisá-lo, a perícia descobriu uma impressão palmar de Aileen na maçaneta da porta, a prova que faltava para ligá-la diretamente ao veículo de Peter Sims. Apesar de tudo, o mais intrigante é que, entre todas as vítimas de Aileen, Peter foi o único cujo corpo jamais foi encontrado. No mês seguinte, Aileen acabou fazendo outra vítima. Desta vez foi Troy Eugene Burris, um vendedor de 50 anos que morava na cidade de Ocala, no estado da Flórida. Ele desapareceu no dia 31 de julho de 1990 e sua ausência logo despertaria suspeitas. Mais tarde, em sua confissão, Aileen revelou detalhes chocantes sobre o assassinato de Troy. Segundo ela, os dois estavam no meio de um programa, quando Troy tirou uma nota de $10 do bolso e jogou contra Aileen, dizendo que era só isso que ela valia. A situação acabou saindo do controle e Aileen reagiu. Os dois acabaram brigando, mas ela conseguiu pegar sua arma e atirar contra ele. Mesmo ferido, Troy tentou escapar, mas Aileen não hesitou e disparou mais uma vez. Alguns dias depois, em 4 de agosto de 1990, o corpo de Troy foi encontrado, encerrando mais um capítulo trágico na história sangrenta de Aileen Wuornos. Em setembro de 1990, Curtis Reid, um engenheiro aeroespacial, avisou sua irmã Linda que iria até a cidade de Cocoa Beach para uma consulta médica e também para visitar um amigo. Tudo parecia normal até que ele simplesmente sumiu. Seus colegas começaram a estranhar sua ausência quando ele faltou vários dias seguidos ao trabalho. A preocupação só aumentou quando, 2 meses depois, o seu carro foi encontrado abandonado em Orlando. Com tantos casos semelhantes acontecendo naquela época, a polícia rapidamente ligou seu desaparecimento aos assassinatos que já estavam sob investigação. No entanto, quando foi presa e questionada sobre Curtis, Aileen negou qualquer envolvimento, afirmando que não sabia absolutamente nada, mas naquela altura ninguém mais acreditava nas palavras dela. E, surpreendentemente, Aileen realmente não sabia de nada, pois em 1992, Curtis Reid foi encontrado vivo na cidade de Las Vegas. O mistério acabou sendo resolvido por acaso. Na época, ele recorreu de uma multa de trânsito e quando compareceu ao tribunal, o juiz inseriu seu nome no sistema. E foi então que veio a revelação. Curtis estava desaparecido já havia 2 anos. As investigações apontaram que ele teria sumido por conta própria, irritado com sua família que, segundo ele, interferia demais em sua vida. No entanto, seus parentes negavam essa versão, alegando que apenas estavam preocupados com sua saúde, o que posteriormente se mostrou com razão, pois ele havia sofrido uma queda do telhado do centro espacial onde trabalhava e pouco depois teve uma parada cardíaca. Desse modo, enquanto todos achavam que ele havia sido mais uma vítima de Aileen Wuornos, na verdade ele só queria desaparecer do mapa por um tempo. Quem definitivamente não ficou nada feliz com o reaparecimento de Curtis foi a polícia de Turtlesville. Ao longo da investigação, eles haviam gastado mais de 240 horas e uma grande quantidade de recursos tentando encontrá-lo. O detetive Dan Carter, inclusive, declarou que Curtis deveria arcar com os custos da busca, afinal ele desapareceu por conta própria. Mas enquanto esse caso se resolvia, Aileen Wuornos continuava com sua onda de assassinatos quando, em 11 de setembro de 1990, ela acabou fazendo mais uma vítima. Charles Humphreys, de 56 anos. Diferente dos alvos anteriores, Charles não era apenas um homem comum. Ele era veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e, além disso, já havia sido investigador e chefe de polícia. Mas nem sua experiência pôde salvá-lo do destino brutal que o aguardava.
Quando Charles não voltou para casa, sua esposa imediatamente percebeu que algo estava errado e relatou seu desaparecimento. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado e a causa da morte era simplesmente horrível. Ele foi alvejado por 7 tiros, todos na região da cabeça e do torso, se tornando mais uma vítima cuja vida foi tirada cruelmente por Aileen Wuornos. Em novembro de 1990, já se passava quase um ano desde que Aileen começara a sua série de assassinatos na Flórida. E no dia 17 daquele mesmo mês, ela mataria sua última vítima. Walter Guina Antônio, um caminhoneiro de 61 anos e oficial da reserva. O seu corpo foi encontrado 2 dias depois no condado de Dixie e foi constatado que ele havia levado 5 tiros. Após matar Walter Antônio, Aileen não só roubou o carro da vítima, mas também um anel de diamante que ele havia ganhado de sua noiva. Mais tarde, essa criminosa entregou o anel para Tyra, sua companheira, sem saber que isso marcaria o fim de sua parceria criminosa. Tyra, cansada de viver naquela vida de fuga constante, já não aguentava mais a situação. As duas não tinham uma residência fixa e Aileen seguia se prostituindo para se sustentar. E para piorar, o retrato falado delas continuava circulando pela região. Em uma certa noite, sozinha em um quarto de hotel, Tyra viu uma nova reportagem sobre os crimes de Aileen. Após isso, ela tomou a decisão de terminar o relacionamento e voltar para sua cidade natal na Pensilvânia, deixando para trás a vida de crime e a mulher que a havia levado até ali. Apesar de Tyra ter partido, Aileen não parou sua vida de crimes. Ela continuou se prostituindo e se envolvendo em brigas de bar. A rotina, embora solitária, não mudou muito para ela. Enquanto isso, a investigação da polícia ganhava forças, pois uma pista importante levou os detetives até um homem que havia alugado um motorhome para 2 mulheres, cujas descrições batiam com os retratos falados. O homem tinha anotado o nome completo das 2, mas só Tyra Mowry havia dado o seu nome verdadeiro. Com a ajuda das famílias das vítimas, as autoridades conseguiram rastrear alguns pertences de Aileen que ela havia penhorado ou vendido. Mas como Aileen usava vários nomes falsos, foi um desafio conectar todos os crimes e provar sua ligação direta com as mortes. Os pertences de Aileen que haviam sido rastreados tinham algo extremamente crucial: as suas impressões digitais, que posteriormente, após comparadas, bateram 100% com aquelas encontradas nos carros das vítimas. E foi com essa prova que a polícia finalmente conseguiu colocar o nome de Aileen Wuornos no sistema. Em 9 de janeiro de 1991, a polícia montou uma tocaia na região de Daytona Beach e conseguiu capturar Aileen Wuornos em um bar chamado The Last Resort. A mulher que aterrorizou a Flórida finalmente estava nas mãos da lei. Enquanto isso, Tyra foi localizada e, diante da possibilidade de ser acusada de cúmplice, ela aceitou fazer um acordo. Desse modo, ela aceitou ajudar na extração de uma confissão de Aileen em troca de não ser processada pelos assassinatos. O cerco estava se fechando e Aileen não sabia que sua ex-namorada se tornaria a chave para sua condenação. Tyra foi colocada em um hotel e, sob orientação policial, passou a fazer ligações para Aileen, implorando para que ela admitisse os crimes. No começo, Aileen relutou, até mesmo desconfiando que as conversas estivessem grampeadas. Mas 3 dias depois, ela finalmente confessou os assassinatos, embora sempre alegando que agiu em legítima defesa. Posteriormente, em 14 de janeiro de 1992, deu-se início ao julgamento de Aileen Wuornos pelo assassinato de sua primeira vítima, Richard Mallory. O caso estava prestes a ganhar novos contornos, pois a promotoria decidiu adotar uma estratégia incomum, comentando durante o julgamento sobre os outros crimes de Aileen. Normalmente isso não é feito em um julgamento, mas a decisão de expor seus outros assassinatos teve como objetivo demonstrar os padrões de comportamento desta criminosa, algo crucial para a construção do caso.
Durante todo o julgamento, várias pessoas prestaram depoimento, e entre elas estava Tira Mowry, que agora já tinha um papel central na história que levou Aileen até a corte. Quando Tira depôs no tribunal, a reação de Aileen foi intensa, haja vista que ela chorou absurdamente. A dor parecia real, mas a sua história estava longe de ser simples. Durante toda a demanda, a defesa solicitou uma avaliação psiquiátrica, tentando encontrar um diagnóstico que explicasse os seus comportamentos. Após a avaliação, Aileen foi diagnosticada com transtornos de personalidade borderline e antissocial. O transtorno borderline é caracterizado por instabilidade emocional extrema, onde a pessoa vive episódios intensos de alegria, raiva, tristeza e medo. São indivíduos geralmente impulsivos e ansiosos que acabam se tornando emocionalmente dependentes de outras pessoas, o que pode afetar suas relações de forma significativa. Já o transtorno antissocial tem como principais características a falta de empatia e o excesso de agressividade, bem como comportamentos manipulativos e mentirosos. Indivíduos com esse transtorno têm dificuldade em seguir regras e se encaixar socialmente, o que pode levar a ações de extrema violência e desrespeito pelas normas sociais. Esse diagnóstico forneceu uma explicação, mas não uma justificativa para os terríveis crimes cometidos por Aileen. O advogado de defesa ainda tentou usar outra estratégia para justificar o assassinato, alegando que Richard Mallory tinha um histórico de crimes sexuais. De acordo com o advogado, ele havia sido condenado várias vezes, incluindo uma internação de 8 anos para tratamento, após várias acusações de agressão e estupro. Além disso, os registros da unidade médica indicavam que Mallory possuía fortes tendências sociopatas. No entanto, o juiz não aceitou esse histórico como evidência no julgamento, argumentando que não poderia ser usado para justificar o assassinato. E no dia 27 de janeiro de 1992, Aileen Wuornos foi condenada e sentenciada à pena de morte. A decisão estava tomada e a mulher que aterrorizou a Flórida agora enfrentava as consequências de seus atos. No dia 31 de março de 1992, durante o julgamento, Aileen Wuornos fez uma declaração impactante ao ser questionada sobre as outras vítimas. Eu gostaria de confessar a vocês que Richard Mallory me estuprou violentamente, mas os outros homens não fizeram tal ato. Porém, eu não posso deixar de falar que eles tentaram fazer isso. A declaração de Wuornos foi uma clara tentativa de justificar seus crimes, mas que não foi suficiente para mudar o seu destino. Até fevereiro de 1993, Aileen foi julgada pelas mortes de suas outras vítimas, com exceção de Peter Sims, cujo corpo nunca foi encontrado. No total, Aileen recebeu 6 penas de morte, cada uma ligada a uma vida que ela havia tirado, e a justiça começava a se cumprir, embora seu caso permanecesse polêmico e cheio de complexidades psicológicas. Durante todo o tempo de seus julgamentos, Aileen Wuornos se tornou uma figura peculiar, tanto entre os juristas quanto na população da Flórida. Ela expressava constantemente sua opinião sobre a pena de morte, dizendo que ser condenada a várias penas de morte era um desperdício de dinheiro público, já que na visão dela, ela morreria apenas uma vez. Quando finalmente recebeu sua última sentença, Aileen não se conteve e com uma atitude extremamente agressiva ela declarou: "Obrigado, eu vou estar lá em cima no paraíso enquanto vocês apodrecem no inferno." Essa frase, com sua arrogância e indiferença, exemplificou a figura complexa e contraditória de Aileen Wuornos, uma mulher marcada pela violência, mas que parecia encarar sua condenação como uma espécie de desprezo por tudo e por todos ao seu redor. Enquanto estava presa, Aileen Wuornos se tornou o centro das atenções de Nick Bromfield, um diretor que começou a gravar um documentário chamado Aileen Wuornos, a vida de um serial killer. Bromfield queria explorar a complexidade de Aileen após a sua prisão, mostrando como sua imagem mudava constantemente aos olhos do público.
Em certos momentos, ela era vista como uma serial killer implacável e odiadora de homens, enquanto em outros ela era retratada como uma vítima de inúmeros abusos e maus tratos que sofreu ao longo de sua vida. O fascínio por sua história não se limitava apenas aos documentaristas. Produtores de Hollywood também estavam muito interessados em transformar sua vida em um filme, projetando Aileen Wuornos como a Dama da Morte. Esse apetite por histórias sensacionalistas gerou escândalos, especialmente quando alguns policiais foram acusados de vender informações do julgamento para esses produtores, alimentando ainda mais a aura de mistério e tragédia em torno de sua figura. Após o escândalo envolvendo os policiais, eles foram afastados, mas até onde se sabe, ninguém foi julgado por essa grave violação ética. O que aconteceu a seguir foi algo extremamente inusitado e uma das coisas mais inesperadas na vida de Aileen Wuornos. Ela acabou sendo adotada por uma mulher chamada Arlene Priley. Arlene, em entrevistas, relatou que teve uma revelação divina, na qual Deus lhe disse que a adoção de Aileen seria uma forma de salvá-la e guiá-la para o caminho de Cristo. Movida por essa crença, Arlene Priley começou a trocar correspondências com Aileen, estabelecendo uma conexão emocional, enquanto o processo de adoção ainda estava sendo finalizado. Essa nova dinâmica na vida de Aileen representou uma virada surreal para sua história, levando-a de uma prisioneira condenada a uma mulher que agora tinha alguém disposto a acolher sua redenção. Porém, toda essa reviravolta não durou muito tempo. Aileen Wuornos revelou que se arrependeu profundamente da aproximação com Arlene Priley. Ela acreditava que Arlene estava mais interessada em lucrar com o documentário do que realmente em ajudá-la. A participação de Arlene no projeto, assim como a do advogado de Aileen, foram pagas, o que fez com que Aileen sentisse que sua relação foi explorada para fins financeiros, em vez de uma atenção genuína. Enquanto isso, Nick Bromfield, o diretor do documentário, continuava seu trabalho, com o intuito de contar a história de Aileen após a sua prisão. O projeto buscava explorar como a imagem de Aileen flutuava entre uma serial killer que odiava homens e uma vítima de todos os abusos e maus tratos que havia sofrido ao longo da vida. O documentário se tornou uma reflexão poderosa sobre as complexidades de Aileen, revelando como o público e os meios de comunicação a viam de formas tão contrastantes, e também como ela lidava com a percepção do público. Ao contrário de outros casos de serial killers, a ideia de uma mulher cometer esses crimes parecia ser subestimada, e isso não é por acaso. As estatísticas mostram que a cada 7 assassinos em série, apenas um é mulher. Além disso, as mulheres serial killers tendem a matar pessoas conhecidas, geralmente familiares. Aproximadamente 50% delas são do tipo viúva negra, que acabam matando seus maridos ou filhos em busca de um ganho financeiro, como por exemplo os seguros de vida. Os outros 40% das assassinas em série se encaixam no perfil de anjas da morte. Mulheres que trabalham na área da saúde e cometem os assassinatos por questões de poder e controle sobre a vida e a morte de outras pessoas. Aileen Wuornos, entretanto, é um tipo raro de serial killer feminina. Além de usar armas de fogo como método, ela matava alegando autodefesa e ainda assim roubava suas vítimas. Talvez seja por isso que ela seja lembrada como a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos, embora não seja oficialmente reconhecida como tal. Sua história não se limitou ao documentário. A vida de Aileen Wuornos foi retratada em diversos especiais de TV, podcasts e até webséries, mantendo o seu nome vivo na cultura popular e sendo constantemente revisitada por novos meios de comunicação. A principal mídia sobre Aileen Wuornos é sem dúvida o filme Monster, lançado no ano de 2003, com a figura de Charlize Theron no papel de Aileen e Christina Ricci interpretando a figura de Tyra. A performance de Charlize foi amplamente elogiada, especialmente por sua transformação corporal e a maquiagem utilizada para a personagem, que a tornaram quase irreconhecível.
Sua atuação foi tão impactante que ela ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de melhor atriz no ano seguinte, consolidando seu lugar entre as grandes vencedoras da indústria cinematográfica. Este foi o caso detalhado de Aileen Wuornos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo caso.